No casamento do meu único filho, ele pegou o microfone e disse na frente de mais de 200 pessoas: "Quero agradecer ao meu padrasto, seu Eduardo, que pagou esta festa maravilhosa. Meu pai não colaborou com um centavo sequer." Fiquei em silêncio. Engoli a seco. Levantei e simplesmente fui embora. No dia seguinte, a transportadora que ele herdaria já estava em negociação de venda. O apartamento de luxo prometido como presente de casamento estava registrado definitivamente no meu nome. O celular não parava de tocar 27 chamadas perdidas. Antes de continuar com esta história, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo agora. Meu nome é Roberto Álvares, tenho 58 anos e jamais imaginei que escreveria estas palavras, mas depois do que aconteceu no casamento do meu filho Miguel, eu precisava contar isso. Não busco pena nem compreensão. Eu conto porque às vezes a vida nos prega lições que doem tanto que precisam ser compartilhadas. Imagine a cena: você está no casamento do seu filho, aquele menino que você carregou no colo, ensinou a andar e que acalmou em noites de pesadelo na infância. Você está ali, na hípica paulista, orgulhoso, vendo-o de smoking impecável, pronto para começar uma nova etapa da vida. Agora imagine que ele toma o microfone no meio do discurso de agradecimento e diz: "Na frente dos mais de 200 convidados aqui presentes, quero fazer um agradecimento especial ao meu padrasto, seu Eduardo, que bancou esta festa maravilhosa. Meu pai, o Roberto, não colaborou com um único centavo." O silêncio que se instalou no salão foi ensurdecedor. 200 olhares se viraram para mim, alguns com pena, outros com aquela curiosidade mórbida de quem assiste a um acidente e não consegue desviar a vista. Senti meu coração se despedaçar ali mesmo na frente de toda aquela gente que na verdade era mais convidada do que parente. Meu filho Miguel, de 28 anos, continuou o discurso como se nada tivesse acontecido. Falou de amor, de gratidão, de novos inícios, mas para mim, cada palavra dele soava vazia. Cada frase era uma faca afundando mais fundo na ferida que ele acabara de abrir no meu peito. Eu não gritei. Não fiz escândalo. Não me levantei para me defender ou corrigi-lo. Simplesmente me pus de pé, peguei meu paletó e saí daquele salão com a pouca dignidade que me restava. Minha ex-esposa, Cláudia, nem sequer me olhou. Ela estava sentada na mesa principal ao lado do padrasto milionário, sorrindo como se aquelas palavras fossem a coisa mais natural do mundo. Enquanto eu caminhava pelo estacionamento da hípica, as palavras de Miguel ecoavam na minha mente como um disco arranhado. Meu pai não colaborou com um centavo sequer. Como ele pôde dizer aquilo? Como ele pôde reduzir 28 anos de sacrifício de amor incondicional, de noites sem dormir, trabalhando para dar a ele tudo o que eu nunca tive, a uma frase tão cruel e mentirosa? No meu carro, com as mãos trêmulas, liguei o rádio para tentar abafar o barulho dos meus próprios pensamentos. Tocava uma daquelas músicas românticas de casamento. Desliguei no mesmo instante. O silêncio do carro era melhor do que aquela ironia cruel do destino. Dirigi pelas ruas de São Paulo sem rumo, só querendo me afastar daquele lugar, daquelas pessoas, daquela humilhação pública. Parei em um boteco discreto na Zona Sul, onde ninguém me conhecia. Pedi uma cachaça dupla e fiquei ali sozinho, revivendo os últimos anos da minha vida, tentando entender como havíamos chegado àquele ponto. Quando voltei para casa já era de madrugada. A casa vazia e silenciosa parecia refletir a solidão que eu sentia. Na estante havia uma foto de Miguel, com uns 10 anos, sorrindo banguela e segurando um troféu de futebol. Naquela época eu era o herói dele. Eu era o homem mais importante do mundo. O que aconteceu com aquele garoto? Sentei na cama e pela primeira vez em muitos anos, eu chorei. Chorei pelo menino que perdi em algum ponto do caminho. Chorei pelos anos de trabalho duro que foram jogados no lixo com uma única frase:
Chorei pela ingratidão, pela injustiça, pela dor de ver o próprio filho te humilhar publicamente. Mas no fundo, uma parte de mim já sabia que esse momento chegaria. Os sinais estavam todos lá. Eu apenas não quis vê-los ou talvez não soube como enfrentá-los. O Miguel que eu conhecia e criei tinha se transformado em um estranho, e talvez tivesse chegado a hora de fazer algo a respeito. Para entender o que se passou naquela noite de casamento, eu preciso voltar ao início. Eu preciso contar como foi construir uma vida do zero, como foi lutar cada dia para dar ao meu filho tudo o que eu, Roberto Álvares, nunca tive na infância. Eu nasci em uma família humilde na periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo. Meu pai, seu João, era funileiro, e minha mãe, Dona Rosa, passadeira. Éramos 5 irmãos em uma casa apertada. Aprendi muito cedo que na vida nada cai do céu e que cada centavo precisa ser conquistado com muito suor. Aos 14 anos, eu já trabalhava meio período em uma oficina mecânica depois da escola. Aos 16 já estava em tempo integral e estudava à noite. Não era uma escolha, era uma necessidade. Meus pais faziam o possível, mas sustentar 5 bocas não era fácil. Eu entendia e nunca reclamei. Aos 22 anos, conheci Cláudia no casamento de um primo. Ela era linda estudante de administração, filha de uma família de classe média de Higienópolis. Eu trabalhava como supervisor em uma pequena empresa de logística e sonhava em ter meu próprio negócio. Namoramos por 2 anos, antes de nos casarmos. Nosso casamento foi simples. Não havia dinheiro para festas pomposas, mas éramos felizes. Cláudia engravidou no primeiro ano, e quando Miguel nasceu, senti que minha vida havia ganhado um propósito maior. Ao me olhar para aquele bebê indefeso nos meus braços, fiz uma promessa silenciosa. Ele teria tudo o que eu não tive. Os primeiros anos foram os mais duros. Eu trabalhava de segunda a segunda, às vezes em 2 empregos. Durante o dia na transportadora, à noite como motorista particular. Cláudia cuidava de Miguel e fazia trabalhos de costura em casa para complementar a renda. Morávamos em um kitnet de 2 cômodos, mas era o nosso canto. Quando Miguel tinha 5 anos, consegui um empréstimo para comprar meu primeiro caminhão. Foi o início da transportadora Álvares. Eu comecei sozinho, fazendo entregas pequenas em São Paulo e no interior. Acordava às 4 da manhã e voltava para casa às 10 da noite. Muitas vezes Miguel já estava dormindo quando eu chegava. Cláudia reclamava da minha ausência. Eu explicava que era temporário. Estou construindo algo para o nosso filho, eu dizia. Um dia ele vai me agradecer. Que ironia essas palavras me soam hoje. Os anos se passaram e o negócio foi crescendo. Comprei mais caminhões, contratei funcionários, aluguei um barracão maior na rodovia Anhanguera. O dinheiro começou a render e pudemos nos mudar para uma casa mais espaçosa, em um bom bairro de Tatuapé. Miguel tinha o quarto dele, brinquedos, roupas de marca. Mas quanto mais eu trabalhava, mais longe eu ficava da minha família. Cláudia começou a sair com amigas, a se vestir melhor, a frequentar lugares que eu não conhecia. Miguel crescia e eu perdia seus jogos de futebol, suas apresentações na escola, seus momentos importantes. Você trabalha demais, Roberto, Cláudia me dizia. Miguel precisa do pai dele. Eu respondia que estava trabalhando por ele, para dar-lhe as oportunidades que eu nunca tive. Mas a verdade é que eu também não sabia ser pai de outra forma. Meu próprio pai havia me criado trabalhando o tempo todo, e eu achava que essa era a maneira correta. Quando Miguel completou 15 anos, a empresa já estava bem estabelecida. Tínhamos 20 caminhões, contratos grandes com indústrias importantes. Comprei uma casa ainda maior com piscina em um dos melhores condomínios da Granja Viana. Miguel estudava em escola particular, tinha aulas de inglês, de tênis, tudo do bom e do melhor. Mas foi nessa época que os primeiros problemas sérios no casamento começaram. Cláudia estava diferente e distante. Descobri que ela havia voltado a estudar fazendo um curso de decoração de interiores.
Eu preciso ter minha própria vida, ela dizia. Não posso viver só esperando você voltar do trabalho. Eu não entendia. Eu achava que estava dando tudo a ela e a Miguel. Uma casa linda, carros novos, viagens. O melhor de tudo. Mas aparentemente minha presença era mais importante do que todos os bens materiais. E eu não sabia como desacelerar. A empresa precisava de mim. Os funcionários dependiam de mim. Nossa segurança financeira dependia do meu trabalho constante. Miguel, aos 16, já estava totalmente acostumado ao padrão de vida que eu havia conquistado. Tinha o próprio carro, uma mesada generosa, frequentava os melhores shoppings da cidade. Mas quando eu tentava falar com ele sobre a transportadora, sobre o futuro, ele parecia desinteressado. Não se preocupe, pai, você cuida disso, ele dizia voltando para o videogame ou saindo com os amigos. Foi nessa época que Cláudia pediu o divórcio. O divórcio foi um terremoto que destruiu tudo o que eu havia construído emocionalmente. Cláudia queria metade de tudo, incluindo a metade da empresa. Miguel, que tinha 17 anos na época, escolheu ficar com a mãe. Ela precisa mais de mim, ele disse como se fosse o adulto responsável pela situação. Durante o processo de divórcio, que durou quase 2 anos, eu tive que vender alguns caminhões para pagar a parte de Cláudia. A empresa diminuiu, mas continuei trabalhando duro para reconstruí-la. Miguel vinha me visitar nos fins de semana, mas as visitas se tornavam cada vez mais esporádicas. Pai, você só fala de trabalho, ele reclamava. Quando estou com você, parece que estou numa reunião de negócios. Eu tentei mudar, tentei ser diferente, mas conversas sobre futebol, música ou namoradas soavam forçadas entre nós. Tínhamos perdido a conexão natural que um pai deve ter com um filho. Cláudia se mudou para um apartamento moderno em Moema. Era menor que a nossa antiga casa, mas ela parecia mais feliz. Miguel se adaptou bem à nova vida. Estava no último ano do ensino médio, pensando na faculdade. Eu queria que ele estudasse administração para um dia assumir a transportadora. Ele disse que preferia arquitetura. A empresa é sua vida, pai, não a minha. Ele me disse durante um almoço. Eu quero fazer algo diferente. Tentei explicar que aquela empresa era o futuro dele, que eu a tinha construído pensando nele, mas ele não parecia interessado em entender. Foi nessa época que Cláudia conheceu Eduardo Medeiros. Eduardo era um empresário rico, dono de uma grande construtora, viúvo sem filhos, uns 15 anos mais velho que Cláudia. Quando Miguel me falou sobre ele, senti um nó no estômago. Ele é um cara legal, pai. Trata a mãe bem. Ele disse como se estivesse me dando a sua aprovação. Comecei a notar mudanças no comportamento de Miguel. Quando ele vinha me visitar, falava de lugares caros onde Eduardo o levava junto com a mãe. Restaurantes chiques, viagens para Porto de Galinhas, roupas de grife importadas. Seu Eduardo tem um sítio no interior que é incrível. Ele dizia com os olhos brilhando. Eu tentei competir. Levei Miguel a viagens caras, comprei presentes mais extravagantes. Aumentei a mesada, mas era uma concorrência desleal. Eduardo tinha muito mais dinheiro do que eu. E pior, ele tinha tempo. Tempo que eu nunca tive ou que nunca soube usar bem. Cláudia e Eduardo se casaram quando Miguel tinha 20 anos. Foi uma cerimônia pequena, íntima, para a qual, obviamente, eu não fui convidado. Miguel me contou depois, quase como se fosse uma notícia casual. Ah, pai, minha mãe casou com o seu Eduardo no fim de semana. Foi bem bonito. A partir daí, as coisas mudaram definitivamente. Miguel começou a trabalhar meio período na construtora de Eduardo nas férias da faculdade. É para ganhar experiência, ele me disse quando ofereci um estágio na minha empresa. Seu Eduardo está me ensinando sobre o mercado imobiliário. Senti que estava perdendo meu filho para outro homem. Pior, estava perdendo-o para um homem que podia dar a ele tudo o que eu dava, e mais dinheiro, tempo, atenção, e principalmente um relacionamento, sem o peso da constante cobrança de gratidão. As visitas se tornaram ainda mais raras. Miguel ligava de vez em quando, sempre apressado.
Pai, não posso falar agora. Vou sair com o seu Eduardo para ver umas obras. Ou, pai, este fim de semana não vai dar para ir. Vamos viajar para Angra dos Reis. Comecei a notar que Miguel se referia a Eduardo como seu Eduardo, com um respeito que nunca me demonstrou. Para ele, eu era apenas pai, uma figura que estava sempre ali, sempre disponível, sempre pagando as contas, mas nunca realmente presente da maneira que importava. Tentei falar com Cláudia sobre isso. Miguel está se afastando de mim. Eu disse em uma das raras vezes que conversamos. Eduardo não está tentando te substituir. Roberto, ela respondeu. Ele só está sendo um bom padrasto. Mas eu via claramente o que estava acontecendo. Eduardo estava dando a Miguel tudo o que eu não soube dar atenção, tempo de qualidade e experiências compartilhadas. E Miguel naturalmente estava gravitando para quem o fazia se sentir mais especial. Quando Miguel se formou em arquitetura aos 24 anos, a festa de formatura foi na casa de Eduardo. Uma casa imensa com jardim-piscina olímpica vista para a Serra da Cantareira. Cheguei à festa me sentindo um estranho na celebração do meu próprio filho. Todos os amigos de Miguel conheciam Eduardo, falavam com ele. Naturalmente tratavam-no como se fosse o pai de verdade. Durante a festa ouvi Miguel apresentar Eduardo a um colega. Este é o seu Eduardo, praticamente meu pai. A palavra praticamente doeu mais do que se ele tivesse dito meu pai diretamente. Era como se eu fosse apenas o pai biológico, o pai técnico, mas Eduardo fosse o pai real, o que importava. Naquela noite voltei para casa sabendo que havia perdido algo precioso e que talvez nunca mais recuperasse. Meu filho estava se tornando um estranho e eu não sabia como reverter essa situação. Os anos seguintes foram uma sucessão de pequenas humilhações que se acumulavam como gotas d'água enchendo um balde. Cada interação com Miguel me mostrava claramente como Eduardo havia se tornado a figura paterna principal na vida dele, enquanto eu me tornava cada vez mais irrelevante. Miguel começou a trabalhar oficialmente na construtora de Eduardo, depois de se formar. É uma grande oportunidade, pai. Ele me disse quando liguei para oferecer um cargo de gerência na minha transportadora. Seu Eduardo me prometeu uma futura sociedade. Aqui vou aprender desde a base. Tentei não demonstrar o quanto aquilo me doía. Eu havia construído uma empresa pensando nele, sonhando com o dia em que entregaria tudo, e ele preferia trabalhar para outro homem. Claro, filho, eu respondi. Faça o que for melhor para sua carreira. As ligações de Miguel ficaram ainda mais esporádicas. Quando ligava, era sempre para me pedir algo, ou para me contar algum feito profissional relacionado ao trabalho com Eduardo. Pai, seu Eduardo me deu um projeto importante para liderar. Ou, pai, preciso de uns documentos meus que estão aí em casa. Nos raros encontros que tínhamos, Miguel falava constantemente de Eduardo. Seu Eduardo diz que o mercado imobiliário vai crescer 20% no próximo ano. Seu Eduardo me levou para conhecer um cliente importante no Rio de Janeiro. Seu Eduardo tem uma visão de negócios incrível. Cada frase era como uma pequena pontada. Miguel nunca falava de mim com o mesmo entusiasmo para outras pessoas. Eu era só o pai biológico que pagava umas contas quando necessário. Mas Eduardo era o mentor, o conselheiro, o exemplo a ser seguido. Quando Miguel conheceu Isabela, a futura esposa, aos 26 anos, foi Eduardo quem ele levou primeiro para apresentar a família. Eu soube do namoro uma semana depois, quando Miguel me ligou, quase como um trâmite social. Ah, pai, estou saindo com uma moça muito boa, Isabela, filha de uns médicos. Isabela era uma jovem bonita de família tradicional do interior de São Paulo. Quando finalmente a conheci, percebi de imediato que ela havia sido informada sobre mim. Era educada, mas distante. Fazia as perguntas de cortesia, mas era evidente que Miguel já tinha contado a sua versão do nosso relacionamento, a do pai workaholic, que nunca teve tempo para a família. Durante o namoro, que durou 2 anos, Miguel só me incluía nos eventos familiares,
quando era absolutamente necessário, aniversários importantes, Natal, ocasiões em que minha ausência seria notada. Mas eu sempre era um convidado de segunda categoria, alguém que estava ali por obrigação, não por desejo. Isabela claramente preferia a companhia de Eduardo e Cláudia. Eles tinham tempo para levá-la às compras, para almoços longos, para conversas sobre decoração e casamento. Eu só tinha o trabalho e tentativas desastradas de criar uma conexão com a futura nora, que já havia escolhido seus sogros favoritos. Quando Miguel me contou sobre os planos do casamento, senti uma mistura de alegria e apreensão. Vai ser simples, pai, ele disse. Não queremos nada muito grande. Ofereci ajuda financeira para a festa imediatamente, mas ele respondeu: Não se preocupe com isso, pai. Seu Eduardo já se ofereceu para cuidar de tudo. Tentei insistir. Miguel, você é meu único filho. Eu quero participar do seu casamento. Eu quero ajudar. Ele suspirou do outro lado da linha, como se eu fosse um problema a ser resolvido. Pai, o seu Eduardo tem mais experiência nessas coisas. Conhece os melhores buffets, os melhores salões. Vai ser mais fácil assim. Mais fácil para quem, pensei, mas não disse. Apenas concordei como sempre fazia, tentando não criar conflitos. Nos meses que antecederam o casamento, Miguel quase não me procurou. Quando eu ligava para perguntar dos preparativos, ele respondia de forma vaga: Tudo certo, pai. Seu Eduardo está cuidando de tudo. Eu me sentia completamente excluído da organização do casamento do meu próprio filho. Uma semana antes do casamento, Miguel finalmente me ligou com os detalhes. Pai, o casamento vai ser na Fazenda São Bento, em Campinas. O seu Eduardo reservou o espaço inteiro. Vai ser sábado, às 18 horas. Você vai ficar na mesa 8, com uns parentes distantes. Mesa 8. Nem mesmo na mesa principal com a família próxima. No dia do casamento, cheguei ao local 1 hora antes. A Fazenda São Bento era realmente impressionante. Decoração impecável, flores caríssimas, tudo de primeira linha. Eduardo realmente tinha caprichado. Observei os preparativos, os garçons ajeitando os últimos detalhes, e me senti como um mero espectador da minha própria vida. Durante a cerimônia, sentado na terceira fila, Eduardo e Cláudia estavam na primeira. Vi meu filho trocar votos com Isabela. Ele estava lindo, feliz, radiante. Por um momento esqueci todos os ressentimentos e senti apenas o orgulho paterno. Era o meu filho ali virando homem, formando a própria família. Mas quando chegou a hora dos discursos na festa, tudo desmoronou. Miguel pegou o microfone elegante no seu smoking e começou a falar de gratidão de família, das pessoas importantes na vida dele. Mencionou Isabela, a mãe, os amigos próximos. E então, com a naturalidade de quem diz uma verdade óbvia, ele proferiu as palavras que me estraçalharam. Quero agradecer especialmente ao meu padrasto, seu Eduardo, que bancou esta festa maravilhosa e que tem sido como um pai para mim todos esses anos. Meu pai biológico não colaborou com 1 centavo para esta celebração. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pares de olhos se viraram para mim. Senti o sangue subir ao rosto, o coração acelerar, as mãos começarem a tremer. Miguel continuou o discurso como se nada, mas eu já não conseguia mais ouvir suas palavras. Era a humilhação final, pública, definitiva. Meu próprio filho havia me diminuído na frente de toda aquela gente. Havia reduzido 28 anos de amor e sacrifício a uma questão econômica, como se eu não tivesse feito nada por ele a vida inteira. Levantei da mesa, peguei meu paletó e saí daquele lugar com o resto de dignidade que me sobrava. Não disse uma palavra, não fiz cena, simplesmente fui embora, sabendo que algo havia morrido para sempre entre Miguel e eu naquela noite. A noite que se seguiu ao casamento foi a mais longa da minha vida. Sentado na varanda da minha cobertura em Itaim Bibi, com um copo de cachaça intocado sobre a mesa ao lado, eu apenas olhava para o vazio, tentando processar o que tinha acontecido. As palavras de Miguel. Meu pai biológico não colaborou com 1 centavo para esta festa.
ecoavam na minha cabeça como um mantra cruel. Pai biológico, não apenas meu pai, mas meu pai biológico, como se nossa relação fosse apenas uma questão de DNA, nada mais que um acidente da natureza, como se os 28 anos de amor, sacrifício, trabalho duro e dedicação fossem completamente irrelevantes diante do fato de que seu Eduardo havia pago um buffet caro na hípica. Por volta das 3 da manhã, meu telefone começou a tocar. Era Miguel. Deixei tocar até parar. 2 minutos depois, tocou de novo. Continuei ignorando. Na terceira tentativa, eu simplesmente desliguei o aparelho. Eu não estava pronto para ouvir explicações, desculpas ou justificativas. Naquele momento, a única coisa que eu precisava era de silêncio para pensar. Durante toda a minha vida, sempre fui um homem de ação. Os problemas surgiam e eu os resolvia. Os desafios apareciam e eu os enfrentava de frente. Mas desta vez, algo me dizia que a resposta não estava no confronto imediato. Aquela situação exigia uma abordagem diferente. Eu precisava ser estratégico, preciso, definitivo. Passei o domingo inteiro sem sair de casa, sem atender o telefone, sem checar mensagens. Apenas caminhei pelos cômodos, observando as fotos na parede, as lembranças de uma vida. Ali estava Miguel, aos 5 anos, sorrindo banguela, usando a camiseta da transportadora que eu havia mandado fazer para ele. Aos 10, o dia em que visitou o barracão pela primeira vez e disse que queria ser igual ao pai. Aos 15, quando lhe dei a primeira moto, e ele me abraçou dizendo que eu era o melhor pai do mundo. Onde estava esse menino? Em que momento exato ele se perdeu no caminho? E mais importante, o que eu poderia ter feito de diferente? Mas enquanto essas perguntas dolorosas circulavam pela minha mente, outra linha de pensamento começou a tomar forma. Miguel havia feito a escolha dele publicamente na frente de 200 pessoas. Ele deixou claro onde estavam suas lealdades, suas prioridades, seus valores. Ele me reduziu a uma questão financeira, como se nosso relacionamento fosse uma transação comercial, e seu Eduardo tivesse dado a melhor oferta. Se era assim que ele via as coisas, talvez fosse hora de eu também tratar a nossa relação de forma puramente comercial. Na segunda-feira de manhã, liguei para o meu advogado, o Dr. Cardoso, um homem sério e competente que cuidava dos assuntos jurídicos da transportadora há mais de 10 anos. Preciso te ver com urgência, eu disse. Temos uns assuntos importantes para resolver. No escritório do Dr. Cardoso, no centro de São Paulo, expus minha situação de forma clara e objetiva. Quero revisar todos os documentos relacionados à sucessão da empresa e à propriedade do apartamento que prometi a Miguel. Eu disse. Preciso entender exatamente onde estou legalmente. Dr. Cardoso ajeitou os óculos e me olhou com aquela expressão que advogados experientes têm quando sabem que uma tempestade está a caminho. Roberto, você tem certeza de que quer fazer isso agora? Às vezes decisões tomadas no calor do momento. Eu o interrompi com um gesto de mão. Não é no calor do momento, doutor. É clareza. Pela primeira vez em anos estou vendo a situação com total clareza. Passamos a manhã inteira revisando documentos. O testamento que eu havia feito anos atrás deixava 80% da transportadora para Miguel e 20% para instituições de caridade. O apartamento de 3 quartos em Pinheiros, avaliado em mais de R$ 2 milhões, estava em processo de transferência para o nome dele, um presente de casamento que eu havia planejado dar como surpresa. O apartamento ainda está no seu nome, Dr. Cardoso disse. A transferência ainda não foi finalizada, apenas iniciada. Posso interromper o processo se o senhor quiser. Eu quero, respondi sem hesitar. E também quero modificar o testamento. Roberto, pense bem. Miguel é seu único filho, mesmo que vocês estejam passando por um momento difícil. Doutor, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele. Meu filho deixou muito claro ontem à noite que Eduardo é a figura paterna principal na vida dele. Ele deixou claro que minha contribuição é irrelevante, que o que importa é quem paga as contas mais altas.
Se é assim que ele vê nossa relação, então vamos deixar as coisas claras para os dois lados. Dr. Cardoso suspirou e pegou uma caneta. O que o senhor quer fazer? Quero vender a empresa. Eu disse e vi os olhos dele se arregalarem. E quero cancelar definitivamente a transferência do apartamento. Ambos ficarão no meu nome. Quando eu morrer, tudo será doado a instituições de caridade que ajudam crianças órfãs. Crianças que realmente precisam de ajuda, que valorizariam ter uma figura paterna presente. Roberto, o senhor tem certeza, uma vez que vender a empresa, não haverá volta. Tenho certeza absoluta. Na verdade, nunca estive tão certo de nada na minha vida. Saí do escritório do advogado com uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez em décadas, eu não estava trabalhando para construir um legado para Miguel. Eu estava trabalhando para mim mesmo, para a minha própria dignidade, para fazer o que considerava correto. Passei o resto da semana colocando o plano em prática. Contatei alguns empresários que já haviam demonstrado interesse em comprar a transportadora Álvares. A empresa estava em excelente situação financeira, com contratos sólidos e uma reputação impecável no mercado. Não seria difícil vendê-la. Durante esses dias, meu telefone não parou de tocar. Miguel ligava várias vezes ao dia. Deixei todas as chamadas na caixa postal, mas nunca ouvi as mensagens. Cláudia também ligou algumas vezes. Eduardo, curiosamente, nunca ligou, talvez porque ele soubesse exatamente o que estava acontecendo. Na sexta-feira, recebi a visita de um velho amigo, Carlos Montenegro, que sempre quis a minha empresa. Roberto, fiquei sabendo que você está pensando em vender a transportadora Álvares. É verdade. É verdade, Carlos. Estou pronto para uma nova fase na minha vida. Mas e o Miguel? Pensei que ele fosse assumir. Sorri com amargura. Miguel escolheu outro caminho, Carlos. Ele tem outros mentores agora, outras prioridades. A empresa precisa de alguém que realmente se importe com ela. Carlos fez uma oferta generosa, bem acima do valor de mercado. Era um homem íntegro que cuidaria bem da empresa e dos funcionários. Eu aceitei na hora. No sábado de manhã, exatamente uma semana após o casamento, recebi a ligação que estava esperando. Dr. Cardoso me informou que todos os documentos estavam prontos. A venda da empresa seria fechada na segunda-feira e o apartamento já havia sido registrado oficialmente no meu nome, cancelando definitivamente a transferência para Miguel. Era hora de agir. Domingo de manhã, 7 dias depois do casamento que mudou tudo, acordei com uma sensação de paz que não sentia há anos. Não era a paz de quem encontrou a solução para o problema, mas a paz de quem finalmente tomou uma decisão definitiva sobre a própria vida. Às 8 da manhã, liguei o celular que havia mantido desligado a semana inteira. Imediatamente ele começou a vibrar com dezenas de mensagens não lidas. 27 chamadas perdidas de Miguel, 8 de Cláudia, 3 de Isabela e até 2 números que eu não reconheci, provavelmente amigos ou parentes preocupados com meu sumiço repentino. Ignorei todas as mensagens e fiz a ligação que havia planejado. Miguel, eu disse quando ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando minha chamada, ao lado do aparelho. Pai, graças a Deus, eu tenho ligado a semana inteira. Por que você não atendeu? Eu estou preocupado. Todos nós estamos preocupados. O que aconteceu? Por que você saiu do casamento daquele jeito? Sua voz soava genuinamente preocupada, quase desesperada. Por um momento senti uma pontada de dúvida. Eu estava sendo duro demais. Será que Miguel realmente não compreendia a gravidade do que havia feito? Miguel, eu preciso que você venha em casa. Agora. Precisamos conversar. Claro, pai. Vou imediatamente. Posso levar a Isabela. Ela também está preocupada. Não, eu o interrompi. Só você. Essa conversa é entre pai e filho. 50 minutos depois, Miguel estava na minha porta. Ele parecia cansado, preocupado com olheiras fundas. Estava claro que a semana também havia sido difícil para ele.
Pai, o que aconteceu? Por que você sumiu assim? Todo mundo no casamento estava comentando. A mãe disse que você se ofendeu com alguma coisa. Apontei para o sofá. Sente-se, Miguel. Vamos conversar. Ele sentou na beirada do sofá tenso como um menino que sabe que será repreendido, mas não entende exatamente por quê. Miguel. Eu comecei mantendo minha voz calma e controlada. Você se lembra do que disse no seu casamento? Ele pareceu confuso. Eu disse muitas coisas, pai. Foi um dia emocionante. Você disse no microfone na frente de 200 pessoas que eu, seu pai biológico, não tinha contribuído com 1 centavo para o casamento. Você se lembra? O rosto dele empalideceu instantaneamente. Pai, eu não foi exatamente isso que eu quis dizer. Então, como foi, Miguel? Como exatamente você queria dizer quando me chamou de pai biológico na frente de toda aquela gente? Ele baixou o olhar visivelmente incomodado. Pai, eu estava nervoso, emocionado. As palavras saíram errado. Eu só queria agradecer ao seu Eduardo por ter organizado tudo. Ah, eu entendo, eu disse levantando e caminhando até a janela. Você queria agradecer ao Eduardo, e para fazer isso você achou que era necessário me humilhar, publicamente reduzir 28 anos de amor e sacrifício a uma questão financeira. Não foi isso, pai. Você está interpretando mal. Eu me virei para ele, e pela primeira vez na nossa conversa, deixei um pouco da minha dor transparecer na voz. Miguel, por 28 anos, eu trabalhei de segunda a segunda, para te dar tudo. Eu perdi um casamento por estar trabalhando por você. Eu perdi noites de sono, fins de semana, feriados. Construí uma empresa inteira pensando em te deixar. E você reduziu tudo isso a meu pai biológico não colocou 1 centavo. As lágrimas começaram a surgir nos olhos dele. Pai, por favor, você está exagerando. Eu sei de tudo que você fez por mim. Claro que eu sei. Você sabe mesmo, Miguel. Então me diga quando foi a última vez que você veio me procurar, só para conversar sem precisar de nada. Quando foi a última vez que me perguntou se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Quando foi a última vez que você demonstrou um interesse genuíno pela minha vida. Ele ficou em silêncio, claramente tentando se lembrar, e aquele silêncio foi mais eloquente do que qualquer resposta. Quando foi a última vez que você falou de mim, com o mesmo carinho e admiração com que você fala do Eduardo? Mais silêncio. Miguel, eu continuei. Você escolheu Eduardo como sua figura paterna principal. Tudo bem, é seu direito. Ele tem mais dinheiro, mais tempo, mais disponibilidade emocional. Eu consigo entender a sua escolha. Mas se é assim que você vê o nosso relacionamento, então, vamos deixar as coisas claras. Peguei os documentos que estavam na mesinha de centro. Ontem à tarde eu vendi a transportadora Álvares para o Carlos Montenegro. A empresa que eu construí pensando em você que seria a sua herança foi vendida. O dinheiro será doado a instituições de caridade. Os olhos dele se arregalaram. Pai, você não pode ter feito isso. A empresa era minha. Você sempre disse. Era sua enquanto você fosse verdadeiramente meu filho Miguel. Mas aparentemente, agora você tem outro pai. Eduardo pode criar uma empresa para você, já que ele é tão capaz. Miguel se levantou bruscamente. Pai, o senhor está sendo irracional. Você não pode destruir o trabalho de uma vida inteira por causa de uma frase maldita. Uma frase maldita, eu repeti deixando toda a amargura sair. Miguel, aquela frase revelou exatamente como você me vê como um pai biológico que paga umas contas nada mais. E se é assim, então, vamos manter a nossa relação nesses termos comerciais que você aparentemente prefere. Eu mostrei o segundo documento. Este é o apartamento de 3 quartos que eu havia comprado para te dar de presente de casamento em Pinheiros. Ontem eu cancelei a transferência. O apartamento continua sendo meu. Pai, por favor, você não pode fazer isso comigo. Eu preciso desse apartamento. Isabela e eu contamos com ele. Conte com o Eduardo.
Ele certamente pode comprar um melhor para você. Miguel começou a chorar, não mais como um homem de 28 anos, mas como um garoto desesperado. Pai, eu sinto muito. Eu errei. Eu não queria te magoar. Por favor, não faça isso. Por um instante senti meu coração amolecer. Era o meu filho ali chorando, pedindo perdão. Todo o instinto paternal me impulsionava a consolá-lo, abraçá-lo, perdoá-lo. Mas então lembrei das palavras pai biológico ecoando no salão de festas. Os 200 pares de olhos me olhando com pena, a humilhação pública que ele me causou sem um pingo de consideração. Miguel, eu disse suavemente, eu te perdoo. Eu sempre vou te amar, porque você é meu filho. Mas perdoar não significa que as consequências das suas escolhas desapareçam. Você escolheu o Eduardo como seu verdadeiro pai. Agora você terá que aprender a viver com essa escolha. Ele se ajoelhou na minha frente, algo que não fazia desde criança. Pai, por favor, eu faço o que o Senhor quiser. Eu vou trabalhar na sua empresa. Eu serei o filho que o Senhor sempre quis. Por favor, não me abandone. Eu não estou te abandonando, Miguel. Eu só estou respeitando a sua escolha. Você deixou claro que prefere Eduardo como figura paterna. Agora ele pode assumir completamente esse papel, inclusive o financeiro. Miguel continuou a suplicar, chorando, prometendo mudanças, mas minha decisão estava tomada. Depois de 1 hora de súplicas desesperadas, ele finalmente entendeu que eu não voltaria atrás. Pai, ele disse levantando-se e limpando o rosto. O senhor vai se arrepender disso. Um dia vai perceber que destruiu a nossa relação por orgulho. Talvez eu respondi, mas prefiro me arrepender de ter defendido a minha dignidade do que me arrepender de ter aceitado ser humilhado pelo meu próprio filho. Ele saiu de casa batendo a porta, deixando apenas o eco das suas palavras e o cheiro da sua desesperança no ar. Nos dias que se seguiram àquela conversa definitiva com Miguel, uma estranha tranquilidade se instalou na minha vida. Pela primeira vez em décadas, eu não tinha uma empresa para gerenciar, não tinha funcionários que dependessem de mim, não tinha um filho para quem construir um futuro. Era como se eu tivesse me aposentado de todas as responsabilidades que haviam definido a minha identidade por tanto tempo. O dinheiro da venda da transportadora estava seguro no banco mais do que suficiente para viver confortavelmente o resto da minha vida. Pensei em viajar, talvez conhecer a Europa, algo que eu sempre havia adiado, por estar ocupado demais, construindo um legado que, no fim, não foi valorizado. Miguel tentou me contactar algumas vezes durante a primeira semana, mas suas ligações se tornaram cada vez mais esporádicas. Cláudia me ligou uma vez furiosa, acusando-me de estar destruindo a vida do nosso filho por capricho. Eduardo, curiosamente, continuou sem dar sinal de vida, um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. 2 semanas após a nossa conversa, recebi uma visita inesperada. Isabela estava à minha porta sozinha, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Seu Roberto, ela disse usando o tratamento respeitoso que Miguel havia deixado de usar há anos. Posso falar com o senhor? Eu a convidei a entrar. Ofereci café e nos sentamos na sala onde apenas 2 semanas antes eu havia tomado a decisão mais difícil da minha vida como pai. Seu Roberto, ela começou com a voz trêmula. Miguel está arrasado. Ele não dorme, não come direito, não consegue trabalhar. Ele repete o tempo todo que o senhor nunca vai perdoá-lo. Senti uma pontada no peito, mas mantive a compostura. Isabela, eu já perdoei o Miguel. Eu sempre vou amá-lo, mas isso não significa que vou voltar atrás nas minhas decisões. Mas o senhor não entende. Ela continuou com lágrimas começando a rolar pelo rosto. Miguel sempre falou do senhor com muito amor. Ele me contava como o senhor trabalhou duro para dar tudo a ele, como construiu a empresa pensando nele. Ele o admira mais do que admite. Curioso, eu respondi, porque na frente de 200 pessoas ele demonstrou exatamente o contrário. Isabela baixou o olhar. Ele errou, seu Roberto, errou feio,
Mas foi só uma frase infeliz dita num momento de nervosismo. Miguel não queria que saísse da maneira que saiu. Isabela, eu disse suavemente, essa frase não veio do nada. Ela refletiu exatamente como Miguel vê a nossa relação. Anos de pequenos desprezos, de preferências por Eduardo, de me tratar como um pai de segunda categoria, culminaram naquele momento. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, claramente processando minhas palavras. O senhor tem razão, ela disse por fim. Miguel se acostumou a ter dois pais e acabou não valorizando nenhum dos dois adequadamente. Mas tem algo que ele não contou ao senhor. O quê? Seu Eduardo sempre diz que Miguel deveria ser mais grato ao senhor. Ele diz isso muitas vezes. Sempre diz que o senhor é um homem trabalhador e honesto que sacrificou muito por Miguel. Ele nunca tentou tomar o seu lugar. Seu Roberto só quis ajudar quando viu que Miguel estava precisando de atenção paterna. Aquela informação me surpreendeu. Talvez eu tivesse julgado Eduardo de forma injusta. Talvez ele não fosse o vilão da história, mas apenas um homem, tentando fazer o bem a um enteado que precisava de orientação. Isabela, eu perguntei, o que Miguel está fazendo agora? Ele quer falar com o senhor, pedir desculpas de verdade, mas ele tem medo de que o senhor não queira vê-lo. Ele sabe que o magoou profundamente e está sofrendo muito por isso. Nos dias seguintes, as palavras de Isabela ecoaram na minha mente. Comecei a questionar se a minha reação havia sido proporcional ao erro de Miguel. Sim, ele me feriu profundamente. Sim, ele me humilhou publicamente. Mas será que destruir completamente o nosso futuro juntos era a resposta certa? Uma semana depois da visita de Isabela, tomei uma decisão. Liguei para Miguel. Pai, ele atendeu de imediato com a voz cheia de esperança e medo. Miguel, podemos nos ver. Precisamos conversar de novo. Claro, pai, onde eu vou para qualquer lugar. Aqui em casa esta tarde, e Miguel traga Isabela. Quando chegaram, Miguel parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. Estava mais magro, com olheiras profundas, claramente sofrendo. Isabela apertava a mão dele com força, como se tentasse lhe dar coragem. Miguel, eu comecei. Eu tenho pensado muito sobre a nossa conversa e sobre tudo o que aconteceu. Ele me olhava com expectativa desesperada, como se minhas palavras pudessem determinar o resto da vida dele. Primeiro quero que você entenda algo com absoluta clareza. O que você disse no seu casamento foi profundamente injusto e doloroso. Não foi só uma frase infeliz. Foi o reflexo de anos de desvalorização, de me tratar como um pai de segunda categoria. Ele baixou os olhos envergonhado. Mas eu continuei. Eu também reconheço que talvez eu tenha sido um pai ausente em muitos momentos importantes. Talvez a minha maneira de demonstrar amor trabalhando sem descanso não tenha sido a forma de amor que você precisava. Pai, ele tentou interromper, mas eu levantei a mão. Deixe-me terminar. A empresa já foi vendida, Miguel. Isso não tem volta. Mas o apartamento ainda pode ser transferido para vocês. Os olhos dele se encheram de lágrimas de alívio. Mas há uma condição. Eu prossegui. Eu quero que você e Isabela venham jantar na minha casa uma vez por semana. Quero que construamos um relacionamento de verdade, não só baseado em obrigações ou heranças. Quero conhecer a minha nora de verdade. Quero participar da vida de vocês. Pai, claro. O que o senhor quiser. Miguel exclamou, levantando-se para me abraçar. E mais uma coisa, eu disse, afastando-o suavemente. Quero que você convide Eduardo para jantar aqui. Eu acho que eu e ele precisamos conversar como homens, como duas pessoas que te amam de maneiras diferentes. Miguel pareceu surpreso, mas aceitou de imediato. 3 meses depois daquela conversa, nossa vida havia encontrado um novo equilíbrio que eu nunca soubera que precisávamos. Miguel e Isabela vinham jantar todas as quartas-feiras pontualmente às 8 da noite. Não eram mais jantares tensos, cheios de súplicas ou ressentimentos. Eram momentos reais.
Falávamos sobre os projetos de arquitetura sobre a vida do casal, e eu até aprendi a ouvir sobre os novos estilos de decoração que Isabela tanto amava. Eu me dedicava a preparar pratos que ele gostava na infância, como o nosso tradicionalíssimo feijão tropeiro da minha mãe. O riso de Miguel voltou a soar na casa, e eu percebi que a alegria dele não dependia de heranças, mas de validação e atenção. O encontro com seu Eduardo foi uma etapa crucial e aconteceu em um sábado. Foi estranho sentar à mesa com o homem que eu vi como meu rival durante anos. Cláudia, que também veio, manteve uma postura neutra, mas Miguel e Isabela fizeram questão de garantir que fosse um momento de paz. Eduardo, com sua serenidade natural, foi direto: Roberto, eu admiro muito o senhor. Eu jamais quis tomar o seu lugar. A Cláudia e o Miguel sempre me contaram que o senhor é um guerreiro. Eu só quis ser um apoio para o garoto no momento em que ele mais precisava de uma figura masculina por perto. O Miguel ama o senhor, mas ele tinha raiva do empresário, não do pai. Aquilo me atingiu fundo. A raiva era dele sim, mas a ausência era minha. O choque de perceber que meu rancor era direcionado a um homem que era na verdade um aliado no amor por meu filho, me fez engolir o orgulho que me acompanhou por décadas. Pedi desculpas a Eduardo por tê-lo julgado mal. Ele sorriu, e naquele instante o peso daquela rivalidade fabricada se desfez. O dinheiro da transportadora já estava sendo direcionado a fundações de apoio a jovens de baixa renda, e eu comecei a me dedicar voluntariamente a mentorar alguns desses jovens. Eu estava finalmente investindo meu tempo onde era mais necessário. O apartamento de Pinheiros foi transferido para Miguel e Isabela como presente, mas ele não o aceitou mais com a arrogância de quem recebe um direito, e sim com a gratidão de quem recebe um presente valioso. Miguel ligou na semana seguinte para me agradecer, não por telefone, mas por mensagem de voz. Obrigado, pai. Não pelo apartamento, mas por estar de volta. Eu salvei essa mensagem. 6 meses depois do casamento, Isabela me deu a notícia que mudou tudo de novo. Ela estava grávida. Eu ia ser avô. A emoção me derrubou. Naquele dia, Miguel me abraçou com uma força que eu não sentia desde que ele era criança e disse: Obrigado, pai. Eu preciso do Senhor agora. Quero que meu filho tenha o avô que eu sempre quis ter. Durante a gravidez, acompanhei os exames, ajudei a montar o quarto. Fui o avô presente que nunca pude ser o pai presente. Quando minha neta Sofia nasceu, foi a coroação de toda a jornada. Olhando para aquele rosto pequeno e perfeito com os dedinhos se fechando em volta do meu polegar, entendi que algumas lições da vida são dolorosas, mas absolutamente necessárias. Miguel havia aprendido a distinguir entre o dinheiro e o afeto e a valorizar o pai que ele tinha. Eu, Roberto Álvares, havia aprendido que ser o provedor não era suficiente. Era preciso estar presente emocionalmente. A empresa se foi e o apartamento foi dado, mas eu ganhei algo muito mais valioso, uma segunda chance. Ganhei a possibilidade de ser o avô dedicado e amoroso que eu não soube ser como pai, e ganhei a admiração e o respeito de um filho que finalmente me via não apenas como um fornecedor ou um pai biológico, mas como o seu verdadeiro pai.